Olá, viva, boa tarde. Estão passados 9 minutos das 4 da tarde e estamos no início de mais uma Avenida do Mar, o programa que o acompanha nas suas andanças de final de tarde ao longo da semana. Até às 8 da noite vamos construir a banda sonora da sua vida, mas vamos também ouvir falar de assuntos curiosos. Temos já em estúdio uma convidada especialíssima que nos vem falar sobre um dos assuntos do momento, as missas do parto. Vamos ouvir um pouco da música tradicional que acompanha as missas, que acompanham os madeirenses por estes dias, bem cedo, ao alvorecer. São as missas do parto. Sim, 10 minutos passados das 4 da tarde e com este som tão característico do que é a festa da Madeira, aí está a música mais conhecida. Rita, bem-vinda mais uma vez ao estúdio da JMFM. Vamos conversar então sobre esta festa. Para nós madeirenses, a festa é a festa e não precisa de mais nenhuma apresentação. Mas quem sabe, para as pessoas que acompanham menos estes assuntos, que já se vão tornando também um pouco tradição de todo Portugal, precisamos aqui, se calhar, esmiuçar um pouco esta tradição que tanto nos une e que tanta gente faz madrugar por estes tempos. Estamos a ouvir algumas sonoridades das missas do parto, não só na sua parte religiosa, mas também na sua parte de convívio ou profana que acontece bastante depois das missas do parto. Vamos falar com Rita Rodrigues, docente da Escola Francisco Franco, ela que é do grupo que reúnem toda a comunidade. Era uma possibilidade de fomentar o convívio entre todos. Ora, esta é a questão a questão religiosa. Primeiro, vamos pegar por este assunto da questão religiosa, é que realmente a missa do parto é a referência à Virgem do Parto, portanto, à Senhora da Expectação. É a Virgem grávida. A Virgem grávida. E aqui há realmente depois alguns pequenos conflitos entre o conceito de Virgem Imaculada e Virgem que traz no seu ventre realmente um ser, e é um ser que ao nascer é um homem, portanto, e isso levou a algumas complexidades do ponto de vista da religião. Tanto que assim é que no Concílio de Trento, no século XVI, a representação da Virgem grávida, ou seja, uma imagem em que a Virgem está com uma barriga explícita da sua gravidez em términos, portanto, na sua fase final, foi, portanto, proibida, e essa proibição veio a acentuar-se novamente no século XIX, e tanto que as imagens existentes da Virgem da Expectação, da Virgem do Parto, essa Virgem grávida, foram, portanto, enterradas nos altares, nas igrejas, e realmente, porque há aqui quase que uma certa visão de pecado, há, portanto, uma relação de pecado com essa mesma iconografia, com essa mesma representação. Ora, mas é uma situação muito, muito peculiar e muito interessante, é que a Virgem da Expectação, a Virgem do Parto, ela foi, portanto, introduzida como devoção em 656 por um bispo de Toledo, que depois veio a ser santificado, que é Ildefonso, e a verdade é que é uma tradição estritamente peninsular, ou seja, é da Península Ibérica e é, portanto, espanhola e portuguesa. Ora, quando falamos das missas do parto e da tradição na Madeira, no arquipélago da Madeira, estamos a falar de uma tradição que vem com os primeiros colonizadores. Portanto, é introduzida com os primeiros colonizadores. Portanto, tipicamente da Península Ibérica, é nossa e dos nossos irmãos espanhóis, porque realmente França, Itália, Espanha não tem este tipo de não teve este tipo de representação na arte, nem teve esta tradição enraizada. Ora, o que acontece com as nossas missas do parto é que, em termos de informação histórica,
ela aparece já documentada juntamente com as missas de Natal e a missa do Galo, desde o século XVII. Mas há algumas referências, por exemplo, a missa do Galo, temos uma referência na Sé do Funchal em 1582. Portanto, esta tradição que nós hoje estamos a falar é realmente enraizada dentro do espírito religioso do povo ilhéu, portanto, nossa. Ora, a verdade é que se houve no início uma preocupação religiosa realmente das novenas ao Menino Jesus, é assim que eram também designadas, elas eram 7 inicialmente, que antecediam ao dia do nascimento e depois passaram a ser 9. Esta designação também toma Nossa Senhora do Parto, ou Virgem do Parto, também muitas vezes é como designada como Nossa Senhora do Ó. Tem a ver com as primeiras exclamações que aconteciam, por exemplo, nas antífonas, portanto, que eram declamadas do género ó Raiz de José, ó Chave de Davi, ó Oriente, esplendor de luz eterna e sol de justiça. É sempre a primeira exclamação de pranto ou de admiração ou até mesmo de dor. Porque começavam sempre por ó. Por ó. Porque começavam sempre por ó, também ficou esta Nossa Senhora do Ó. Exatamente. Ora, e é muito interessante estas referências que nós temos aqui na ilha. Eu dou só para lembrar, por exemplo, no caso daqui do arquipélago, é realmente um bispo do Funchal, o Dom Jerónimo Barreto, que vai instituir o dia da festividade de Nossa Senhora da Expatação, que era 18 de dezembro, como um dia de guarda, portanto um dia sagrado. E também é muito interessante que estas festividades, quer do ponto de vista religioso, quer depois do ponto de vista profano, são ou foram cantadas ou narradas, descritas, quer pelo nosso escritor Gil Vicente, no seu ato pastoril castelhano, em que havia, portanto, danças, havia os tais folguedos, havia um presépio, havia a festa, portanto, a festividade popular. E também o nosso Baltasar Dias, o poeta cego, o escritor cego, o designado escritor do povo, não é? Também do século XVI, e que escreve numa sequência vicentina, portanto, vai nessa sequência de Gil Vicente. Ele também que tem um ato do nascimento, em que, para além do valor literário da obra de Baltasar Dias, temos realmente que referir uma particularidade, é que esse ato do nascimento também é um verdadeiro documento histórico, porque faz grandes referências às festividades religiosas aqui na Madeira. Portanto, aqui verifica-se, portanto, um interesse que é transversal, por um lado, à vivência espiritual e religiosa, evidentemente, e também depois à escrita, à literatura, à poesia, ao teatro. Mas é muito interessante esta questão depois da festividade profana, porque ela foi sempre assim, desde o princípio. Tanto que assim era que os padres queixavam-se, especialmente das mulheres, que era muito festivaleiras e, portanto, depois da missa ficariam na sacristia ou junto ao adro, muitas vezes em danças indecorosas, portanto, ou seja, desonestas à visão do século XVI, XVII e do século XVIII. Temos aí, por um lado, a mulher responsável por essas maldades, mas também essa conduta que é a festa popular. E essa festa popular que se desenrolava muitas vezes no adro, e temos de sublinhar aqui uma coisa que é importante, é que o adro ainda é um espaço sagrado. E, portanto, é expressamente proibido, ou era expressamente proibido, qualquer tipo de manifestação não religiosa no adro, como, por exemplo, levar armas, ter comportamentos de disputa ou de brigas, zangas entre famílias. O adro é um espaço sagrado e, portanto, a festividade profana era também proibida.
Mas isso realmente, o madeirense teve sempre a particularidade de ser desobediente. E pelos portanto, vistos, ainda hoje, e pelos vistos, as mulheres tiveram esse condão de trazer os homens para a festa. Para a festa e para a dança. E para a dança. Para os ouvintes que agora chegaram até nós, dizer-vos que estamos a tentar compreender um pouco mais do universo histórico das missas de parto, que tanto apreciamos e que por esta altura estão a ser vividas intensamente e ainda bem em todas as freguesias da Madeira, e que estamos com uma convidada especialíssima, Rita Rodrigues, ela que tem um trabalho desenvolvido também em termos de investigação sobre as raízes históricas destas mesmas missas de parto, que acompanham também a história da evolução do povo madeirense e particularmente das tradições que vão nesta dualidade religiosa e profana. Mas a verdade é que também, se calhar, por serem missas tão impactantes, e também porque há uma veneração e esse cunho religioso e uma veneração muito grande à Nossa Senhora. Sim, quer a Madeira, quer a Portugal. E toda a península foi realmente muito devota de Nossa Senhora, portanto da Imaculada Conceição, que tem depois várias devoções. Nossa Senhora da Estrela, Nossa Senhora do Loreto, Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora... Pronto, há sempre realmente o desmontar em relação à veneração e devoção da Imaculada, que é realmente muito intenso. Aliás, se nós pensarmos, por exemplo, só aqui no arquipélago temos imensas igrejas e capelas que são realmente, cujo orago é Nossa Senhora da Conceição ou as suas variantes, Loreto, Estrela, Graça, Piedade. Mostra realmente esta força muito grande. Mas nesta particularidade da missa do parto, e eventualmente julgamos, embora não haja nenhum documento que nos possa concretizar, ou pelo menos clarificar muito bem, mas a origem deverá ter sido introduzida pelos padres franciscanos. Aliás, porque tem no princípio da colonização um papel importante e determinante aqui na Madeira, e também a eles, aos franciscanos, se deve a construção daquilo que é ou que foi o primeiro presépio, ainda um presépio ao natural, porque foi dentro de um bosque, foi portanto mesmo num bosque, diz construído por São Francisco de Assis em 1223 em Itália, e que seria o primeiro presépio. A verdade é que os franciscanos tiveram uma importância muito grande na Madeira, e é possível que assim fosse. Mas a verdade é que esta tradição foi sendo fortemente enraizada, inicialmente em todas as freguesias, depois houve um abraçar muito mais naquilo que era designadas pelas igrejas dos montes, que são as igrejas e capelas rurais, e houve um certo apagar durante algum tempo desta transição, particularmente quando começou a existir algumas situações entre o Estado laico e a própria Igreja, e depois na Madeira foi felizmente retomada a tradição. Agora há aqui uma situação que é importante também refletirmos em relação à tradição. Durante alguns anos a tradição foi retomada, não respeitando a questão, ou não valorizando, ou não havendo uma preocupação profunda em relação à tradição genuína das missas do parto. E portanto era mais a festividade em si, o convívio social. Neste momento, e particularmente nos últimos 10 anos, nós estamos a assistir a um fenómeno extremamente interessante, que é a organização de grupos de música tradicional, ou grupos que já existem e que estão formados e que têm já dado provas da sua investigação no que é realmente a música tradicional, mas outros que são formados espontaneamente só para a realização desta quadra natalícia, mas que vão à raiz, e isso é importante. Porquê? Porque há uma força extremamente grande e consumista paralelamente às missas do parto. E isso pode ser altamente perigoso. Porque repara uma coisa, nós hoje assistimos às missas em que há quase até uma politização da própria missa do parto, em que há uma
vivência muito direta, como por exemplo juntas de freguesia, as câmaras, instituições, ginásios até. Ora, o que acontece? Eu não acho, do ponto de vista social e atual, que isto seja descabido. O que eu acho importante é que os outros grupos sejam suficientemente fortes para que o que é verdadeiramente genuíno e tradicional não se morra. Evidentemente que as tradições sofrem transformações contemporâneas e, portanto, isso é fruto de uma realidade sociocultural. Mas, realmente, não perder, por exemplo, a letra das canções é muito importante, não perdermos, por exemplo, a tradição que é a alvorada, portanto, de madrugada, pelas 4 da manhã, as pessoas vão espontâneo. Há uma certa organização, mas também há um caráter também espontâneo de acordar as pessoas, de bater nas portas, ir, por exemplo, com os nossos instrumentos típicos nossos, não é? Como a braguinha, como o rajão, as pandeiretas, os pífaros, por exemplo, os sininhos, os búzios, as castanholas, e portanto o que acontece é que há realmente um pequeno grupo que se organiza e que acorda toda a gente. Portanto, eu ainda a minha infância ainda era assim, portanto não está assim tão distante, nós acordávamos toda a gente, as pessoas acordavam, obrigatoriamente ficavam acordadas porque nós não permitíamos que as pessoas dormissem. Ora, é evidente que há, como eu disse há pouco, alguma situação já consumista em torno da missa do parto, mas ao mesmo tempo houve uma revitalização, que isso também é importante. Agora, há, digamos, que criar forças de resistência para que a tradição se mantenha. Eu acho que isto é fundamental. Também porque essa partilha, quer de gastronomia, quer de licores, quer da carne de vinho e alhos, é uma coisa que vem desde sempre, claro. E que era uma partilha informal, em que cada um levava para partilhar de madrugada aquilo que tinha com aqueles que faziam juntamente esta festa. Era também uma forma de se comemorar intensamente e de preparar o Natal. Esse local onde se chega, como diria o Padre Tolentino Mendonça. Exatamente. E não tanto o dia que tem de ser comemorado porque é uma data a assinalar, mas havia aí um percurso, um trabalho de preparação espiritual que se juntava a essas tradições. Atualmente, se calhar o risco está no exagero ou em algum exagero, em alguns sítios da parte mais profana e mais consumista. É hábito nos tempos que correm vermos as igrejas rodeadas de barracas com... O que não é, portanto, que não é a tradição. Porque tu pagas para consumir, portanto, o teu cacau e a Santos Carvinhalhos, etc. É interessante e tem, portanto, muitas vezes é a própria paróquia que organiza e que é uma maneira de ganhar alguns fundos para a própria paróquia. Mas a verdade é que o que caracteriza verdadeiramente a missa do parto e esse encontro social é o dar. Cada um leva o que tem. Portanto, as pessoas, cada um levava um pouco daquilo que fazia, portanto, ou o bolo de mel, ou a broa, ou um pão de casa, e essa questão do dar, do partilhar, era muito importante e que hoje é muito importante. Um dos fatores também que merece a nossa reflexão é que as igrejas e as capelas estavam muito bem ornamentadas. Pronto. E elas continuam hoje com essa ornamentação. Mas mesmo desde o século XVII, essas armações que cabiam, portanto, aos responsáveis pela limpeza da igreja, eram os armadores, normalmente carpinteiros. Eles tinham por objetivo, através das confrarias, da fábrica das igrejas, tornar a sua igreja mais bonita para as festividades do Natal. Mas havia nessa altura já algumas queixas que havia danificações da própria igreja. Porquê? Porque se pregavam nos altares tecidos, as chamadas ramas de cheiro, que são verdadeiramente extraordinárias, que é toda a flor e toda a verdura que cheira e que realmente identifica também o Natal, mas que muitas vezes eram pregadas sem responsabilidades, danificando os retábulos, as tábuas, as telas. Ora, se nós tínhamos estas caixas, estes lamentos no século XVII, XVIII, eu acho que não faz sentido ter hoje. Ou seja, toda a ornamentação do interior das igrejas
as pessoas devem estar mais informadas e mais sensibilizadas para o património religioso e artístico que está no seu interior e que não podem nem devem ser danificados. Portanto, há aqui também um trabalho que deve ser um trabalho de informação, de educação e de sensibilização. Ora, nós não podemos ter 300 anos e não têm qualquer tipo de participação ativa durante o ano nas festas religiosas. Ora, isto tem, evidentemente, prós e contras, como tudo, mas, por outro lado, há digamos, um fio aqui importante, que é as pessoas ao irem ao se deslocarem às suas paróquias e às suas igrejas e capelas da sua freguesia ou das freguesias vizinhas, porque é muito interessante, as pessoas fazem calendário já, porque não vão só à sua paróquia. Portanto, as pessoas do Funchal vão ao Corral das Freiras, vão a São Vicente, vão aos Prazeres, o pessoal do Corral já vem a uma ou outra da cidade. Portanto, há realmente este intercâmbio hoje com a facilidade de comunicação que não existia. Transporte. Exatamente, e que não existia em tempos idos. Mas é esta quase que cumplicidade desta vivência é extremamente importante e tem realmente aspectos positivos de uma sensibilização. Mas, como eu disse há pouco, esta sensibilização tem que ser extremamente acutilhante, tem que ser muito bem explorada para que a tradição genuína não se perca mesmo. Se mantenha. Isto é importante. Se mantenha. Porque também é o legado que vamos deixar para os jovens. É uma coisa muito particular que eu tenho notado nos últimos anos e este ano com uma particularidade bastante interessante, que é muita criança, muitos miúdos com 6, 7 anos, às vezes eu quase um crime levantá-los às 4 da manhã, muitas crianças que vão, portanto, com os pais, com os avós. Alguns levam já os seus instrumentos, portanto, musicais, ou então alguns para fazer os tais ruídos, como os búzios, e também muitos jovens. Isto quer dizer que esta tradição tem tudo para se manter. Por isso que eu reforço que é importante que estes jovens, que estas crianças e estes jovens tenham contacto diretamente com os tais grupos que estão ou organizados esporadicamente para estas vivências ou para aqueles que desenvolvem atividades verdadeiramente muito válidos, muito importantes na recolha tradicional, para que realmente haja uma raiz para o futuro, que acho que é importante. Esta união de várias gerações em prol de um legado histórico, como aqui se está a falar, acaba por ser fundamental. Haverá alguma atividade por parte das entidades responsáveis pela conservação desse património, algo que possa ou que esteja já a ser feito relativamente a este cuidado que é preciso ter? Ou seja, as paróquias estão sensibilizadas para esses cuidados? Começa-se a passar essa informação? É importante que se faça, e aliás, por exemplo, eu aqui posso dar aqui algumas referências muito interessantes, por exemplo, do século XVII e XVIII, que havia a preocupação de manter asseada e limpa a igreja, em que os altares eram limpos pelos seus altareiros. O altareiro é o responsável por cada altar, pelos respectivos sacristãos, pelos zeladores, pelos mordomos das confrarias, pelos andantes. Ou seja, existia um conjunto de pessoas dentro da própria paróquia que eram responsáveis por manter a conservação e a limpeza. É evidente que muitas vezes a limpeza não era feita da melhor maneira. Nós sabemos, temos registros, por exemplo, em que os quadros eram limpos, por exemplo, com água. Só para ficarmos com uma ideia, o retábulo extraordinário da Sé do Funchal, o único em Portugal que está in situ, desde a sua construção até os dias de hoje, era lavado com vassouras. Portanto, aquilo que chegou até nós ainda é muito pelas peripécias que passou, por tudo aquilo que passou. Mas é evidente que isto não era feito com maldade, era evidentemente com desconhecimento e com as circunstâncias que tinham, portanto, com os fatores que tinham à sua volta para resolver determinados problemas. Hoje, isso evidentemente que não acontece. Nós notamos que há uma preocupação. É evidente que essa responsabilidade cabe particularmente a cada pároco na defesa do seu património primeiro religioso e do património artístico. E há que realmente informar e sensibilizar. Nestas alturas,
ainda se vê, infelizmente, alguns abusos, como, por exemplo, pregos muito grandes, e o facto de estar já pregado em determinados altares não se devia fazer, algum excesso de água. As plantas nós gostamos imenso, fica lindíssimo. As ramas de cheiro são verdadeiramente extraordinárias, mas temos que ter cuidado porque a água, a umidade é realmente um dos inimigos muito fortes em relação à conservação das obras religiosas, particularmente aquelas que são de madeira e tecido. E isso tem que haver realmente uma sensibilização. A igreja e a capela pode ficar bonita e pode ser a mais bonita porque há realmente uma competição entre as paróquias, o que é também saudar, mas devia de existir realmente um trabalho de acompanhamento em que a igreja e a capela pode responder a estas festividades com a aproximação mais afetiva junto das populações e dos fiéis, mas também com cuidado de preservação. Rita, há pouco, e porque já estamos a entrar na reta final da nossa conversa, aqui à volta da história, das raízes históricas da Missa do Parto, um evento tão assinalado e tão comemorado por todos, particularmente nesta época natalícia, e já estamos mesmo na reta final, até inclusivamente das missas de parto. Há pouco falávamos que esta era uma tradição peninsular que no nosso arquipélago de facto está com uma vivência extraordinária, provavelmente dos locais do país onde esta tradição e vivência se cumpre e se faz com mais vivacidade. Existem registros de missas de parto em Espanha? Sim. Aliás, como eu disse há pouco, o arcebispo de Toledo, em 657, portanto, o santo Ildefonso, é que vai realmente defender esta questão da expectação, portanto, da expectação no parto e da Virgem do Ó, portanto, da Virgem do Ó, mas não me parece que haja este fervor tão intenso como aquele que acabou por ficar verdadeiramente enraizado aqui no arquipélago. Evidentemente que nós temos uma tradição muito interessante em relação às festas, que são particulares em relação ao nosso arquipélago, mas evidentemente também que o isolamento foi uma determinação para que as festas religiosas fossem a aproximação do próprio povo e, portanto, dos próprios fiéis. Mas a verdade é que, pelo menos, a devoção e esta tradição, e no que diz respeito, por exemplo, à arte, temos realmente muitas representações de Nossa Senhora do Ó, apesar, como eu já referi, da própria proibição no século XVI e no século XIX. Mas há uma raiz que é peninsular, mas que nós conseguimos fazê-la manter viva durante mais tempo do que o resto da península. E atualmente está a ser vivida de forma muito intensa, e nos últimos 10 anos, 10 anos, houve aqui um renascer. Um renascer, ou então, se calhar, uma projeção maior, maior organização também, os tais grupos que vão se formando. Há grupos que estão formados especificamente para este momento. Evidentemente que a maioria tem ligações a outro tipo de tradições ou ligados à música, mas é muito interessante este intensificar desta vivência. E este fenómeno vai também ele, muito em breve, a ser estudado, porque acaba por ser uma forma interessante de se observar a evolução social, sobretudo numa altura em que, em termos de abraço a uma determinada corrente religiosa, a uma certa espiritualidade, porque há uma necessidade de uma espiritualidade. E eu penso que embora no caso das missas do parto haja realmente uma forte componente profana, de uma vivência ao tal que era designado por folguedo, portanto, o brincar, o dançar, com algumas malícias. Repare-se, por exemplo, na diferença muito grande entre as canções que são cantadas, os cânticos que são entoados no interior da igreja, que são ligados à Virgem e a Jesus, e depois, quando esse grupo sai para o adro, onde ainda não devia acontecer, mas que acontece, as letras já são muito malaciosas. Acontece muitas vezes o brinquinho, no nosso brinquinho, e no nosso brinquinho tudo
É permitido. Tudo é permitido. Portanto, o despique, aí já entra outras situações que é realmente, enfim, o despique. E só em termos de curiosidade, por exemplo, em 1688, portanto estamos no século XVII, numa visitação a São Vicente, portanto o padre visitador que era o responsável por verificar o que havia de bem ou de mal nas igrejas, e eu vou só ler o que ficou registado. Registou-se em 1688 o seguinte: fizeram-me caixa justa, que na ermida do Rosário e Livramento se cantavam desonestidades pela noite de Natal e nas missas do parto. Ou seja, estas letras malaciosas. E mais, é aqui que realmente em 1699 o bispo do Funchal acaba por proibir danças, nem jantares, nem pessoas não podem dormir na igreja, nem na sacristia, e portanto não podem ser consentidas profanidades, ou seja, toda aquela ligação que é a aproximação, por um lado, a uma espiritualidade e religiosidade, estava sempre centrada, contaminada ali por uma linha ténue para aquilo que era profano e que chegou até os nossos dias. Aliás, na história, e aqueles de nós que têm, enfim, um pouco mais de idade e que conseguiram viver ainda num meio rural a existência destas missas de parto, sabem que também existem histórias variadíssimas de coabitação e de relação nestas madrugadas em que toda a gente se juntava e em que, por exemplo, não faltam as histórias em que se fala de casais que saíam para ir à missa do parto, mas depois não chegavam à missa do parto. Portanto, acaba por haver aqui também um fenómeno social paralelo a esta... Nós estamos a pensar, hoje, há pouco falávamos da facilidade de transporte que nós temos e de circulação e de chegar do Funchal a vários pontos da ilha. Isso não acontecia, evidentemente, no século XVI e XVII. Nós estamos a falar de deslocações que demoravam 1 hora ou 2 a pé. Por ribeiras, por veredas, por caminhos de terra. No inverno, estamos no inverno, atenção, as ribeiras eram caudalosas, portanto realmente vinham cheias de água, transbordavam e portanto havia também uma certa adversidade da natureza, atenção, e não me choca nada que perante tanta adversidade encontrar um companheiro ou uma companheira fazia jeito, não é? Fazia jeito. Mas há estas desonestidades muitais vezes que são descritas inclusive nas próprias sacristias, tem muito a ver com esta relação de afetos entre as pessoas, não só dos cantares, as tais desonestidades não é só dos cantares, mas por isso é que a igreja tinha que ficar fechada, só era permitido as igrejas na Madeira ficarem abertas, era na noite de Natal para a Missa do Galo e Sexta-feira Santa. De contrário, dizia-se logo às Ave Marias, as igrejas e as eremidas terão de ser forçosamente fechadas. Claro que esta situação é de uma vivência popular extraordinária e que se deve manter. Que se deve manter. Rita, estamos no fim, não sei se ficou alguma... Fica sempre tanta coisa para dizer, mas algum assunto que queiras relevar? Posso, em termos de curiosidade, naquilo que concerne à arte, que me é particular, é que apesar desta riqueza e desta forte vivência para a veneração e a devoção à Senhora da Expectação, nós não temos nenhuma imagem na Madeira de uma senhora grávida, portanto uma senhora do Ó. Temos uma referência, temos uma Nossa Senhora no Porto Santo que está muitas vezes identificada como Nossa Senhora do Ó, mas não é uma imaculada, portanto como outra qualquer. Temos referências da existência de imagens, quer no convento, por exemplo, no convento das Mercês, no inventário do século XIX, diz mesmo e descreve uma senhora da Expectação, fata e tal, pesa tanto, vale tanto, portanto ela existia. Temos outras referências da sua própria existência, mas não temos o objeto físico. Temos uma ideia de onde poderá estar. Elas, com a situação do Concílio de Trento no século XVI e depois
algum conflito que se desenvolveu particularmente no século XIX, que era a senhora, e aconteceu também no século XVI, que é a senhora da expectação, a senhora grávida, não combina, não está de acordo com a Imaculada. Ela está explicitamente grávida, não é? Portanto, a sua gravidez é exposta, ela tem um ventre muito acentuado. Não se adequava bem àquele conceito que se precisava de transmitir de Imaculada. E elas são normalmente enterradas ou colocadas em dependências não colocadas ao culto, e evidentemente que se danificaram. Mas temos uma pintura na Capela dos Esmeraldas, na Ponta de Sol, que é uma pintura, enquanto pintura enfim, não é uma obra-prima, é uma pintura ingênua, uma pintura naif, uma pintura com algumas fragilidades plásticas e gráficas, mas que é uma pintura do século XVIII, mas tem uma particularidade interessante, que é uma iconografia rara, única na Madeira e muito rara em Portugal, em que se vê a Virgem com o menino no ventre. Ela está transparente e vê-se realmente que no seu ventre há realmente o menino. E lá está, também estas questões da investigação trazem para estas coisas, que é pensar, como tu fizeste aqui andam as imagens, elas estão identificadas, elas foram encomendadas, elas foram veneradas e estiveram ao culto. Eventualmente até poderíamos ter para aí alguma que não se sabe onde é que está. Mas é importante esta questão vivencial que está a ser retomada hoje, porque também obriga-nos a desenvolver mais esforço em termos da investigação e do estudo da reflexão também. À volta das sociedades. Rita, muito obrigada. É claro que ficaríamos aqui a conversar muito mais tempo, mas chegamos ao nosso tempo final. Obrigada por nos trazeres esta informação de... E boas missas do parto. E boas missas do parto. Que ainda faltam algumas. Com toda a religiosidade e também com todo o profano. E que estes processos de investigação em torno das tradições das sociedades e paralelamente com esta recolha e enriquecimento em torno da arte e do modo como a arte sacra se envolve com as sociedades, continuem a permitir que a nossa cultura mais genuína se vá expandindo pelos séculos afora. Muito obrigada, Celina. Até à próxima. Bom Natal. Bom Natal e boas missas. É verdade, boas missas. Vamos exatamente terminar esta conversa com a doutora Rita Rodrigues, ela que, como já anunciei várias vezes, é docente na Escola Secundária Francisco Franco, está neste momento a trabalhar na Direção Regional da Cultura, Direção de Serviços de Museus e Património Cultural em regime de requisição, é também investigadora no Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa e também no Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira. Falamos com ela a propósito da tradição e da história das missas do parto, e por isso mesmo vamos ficar com Charabanda para saborearmos também um pouco daquilo que amanhã de manhã, com certeza, quem for até à missa do parto vai com certeza ouvir. Esta Virgem do Parto é uma versão do Charabanda. Nós fazemos nossas as palavras do Charabanda, que tenham festas felizes e que, claro, se divirtam muito, não só nas missas do parto, mas em toda esta quadra festiva. Avançamos nós na Avenida do Mar, no alinhamento Have Yourself a Merry Little Christmas, Cristina Aguilera.